Começando, claro, pelo primeiro, Longe de Casa. Ah não, é De Volta ao Lar. Bom dia, minha filha! Eu sou a Jéssica Santos e bora que eu tenho uma coisa pra te contar hoje. Hoje eu vou explicar a minha relação de amor e ódio com o Homem-Aranha, mais especificamente com o Homem-Aranha do Sr. Tom Holland, que é o nosso Homem-Aranha mais recente da queridíssima Marvel. E Homem-Aranha é um assunto que meio que tá voltando à tona agora que a gente tá sabendo que o Homem-Aranha 3 vai ser um pouco especial, porque ele vai trazer um certo crossover aí, mas a gente vai falar dessas expectativas pro Homem-Aranha 3 mais pra frente, porque primeiro a gente vai analisar os dois primeiros filmes desse Homem-Aranha mais novo. E com base nisso, eu vou mostrar pra vocês por que eu amo e odeio esse filme ao mesmo tempo, ou melhor, esses filmes. Começando, claro, pelo primeiro, Longe de Casa. Esse Longe de Casa, esse título, ele faz um pouco mais de sentido em inglês porque é Homecoming. Então é um nome que combina muito... Ah não, é De Volta ao Lar. Qual que é De Volta ao Lar? Mas enfim, vamos começar a analisar especificamente os filmes do Homem-Aranha, começando pelo primeiro, que é De Volta ao Lar. Esse nome, na verdade, ele faz um pouco de sentido, né, considerando que ele saiu, né, pra fazer a primeira missão dele lá no Guerra Civil, mas aí ele volta pra casa. Só que em inglês esse nome faz ainda mais sentido, porque Homecoming, que é o nome do baile lá dos adolescentes do ensino médio, alguma coisa assim dos Estados Unidos especificamente, eu não sei explicar muito bem, mas é isso. Então tá ali inserido totalmente no contexto do Homem-Aranha, no universo dele. Então tem o contexto dele estar em casa, tendo que esconder o segredo dele da tia May, tem o contexto dele estar frequentando a escola e vivendo ali todas as coisas que ele vive dentro da escola, a amizade dele com o Ned e ainda ele vivendo aquele conflito interno dele de herói, e ele fica esperando algum sinal do Homem de Ferro, dos Vingadores, para ele voltar à ativa realmente ali com os grandes heróis nas grandes batalhas. Outra coisa que é super legal que é mostrada nesse filme são os valores, né, que o Homem-Aranha traz pra gente. Eu destaquei heroísmo, inteligência e força. Essas são três qualidades muito legais desse Homem-Aranha. Ele é muito heróico realmente porque ele quer ajudar, ele quer ser herói, ele quer prestar serviço. E a força, né, porque parece que ele tem uma super força, apesar de eu não fazer ideia de onde surgiu essa super força. E a inteligência, porque realmente ele participa ali do Decathlon, então ele fez a própria teia dele. Ele realmente é um cara, tipo assim, do nível nerd mesmo de inteligência. E claro que ele aproveita isso muito na batalha. E ao mesmo tempo ele é, apesar de ser inteligente, ele não é tão esperto em alguns momentos, então ele é um pouco atrapalhado. E isso traz um pouco de comicidade que a gente precisa pro nosso Homem-Aranha. E agora, analisando o contexto da história mesmo, já que o vilão barra problema que ele tá tendo que encarar ali é o Abutre, que é um cara que usa as armas alienígenas, né? Ele aproveita essas armas e vai criando novas armas, então ele lida com tecnologia alienígena. E a forma como isso é mostrado, porque são os resquícios, né? O lixo que ficou lá do primeiro Vingadores, isso é muito legal, muito legal. E a forma como isso se transformou, porque ele realmente fez ali um mercado de tecnologia alienígena, de armas completamente loucas e mortais, e o Homem-Aranha tem que lidar com isso. O Abutre é um vilão que eu realmente não gosto dele, apesar de eu não gostar do vilão, porque ele realmente me dá muito nervoso. Eu gosto muito de ver como o Peter lida com esse vilão. E eu também acho que é um vilão bem inteligente, né? Porque é uma coisa que a gente realmente não vê. Porque tem todas aquelas batalhas, os Vingadores vão lá, fazem a bagunça deles, e o que fica pra depois? Como que fica essa bagunça? Quem que arruma essa bagunça? Pra onde que vai esse monte de bichão alienígena? Então mostrar isso, aproveitar isso pra criar outro vilão de outro herói, eu achei super maneiro. Outra coisa que é incrível nesse filme, como sempre, é o grandíssimo plot twist. Porque além do Peter ficar ali naquela situação, dele tentar salvar e tentar ser o herói, ele tá tentando ser o herói da própria vida, né? Porque ele tá ali tentando embarcar num romance com a menina que eu não lembro o nome de tão insignificante que ela é. Liz. Liz é o nome da minha prima, como é que eu esqueci? Ele tá tentando embarcar num romance com a Liz, e aí, tipo, quando chega no final e ele já tá quase realmente conseguindo, aí você tem plot twist e descobre que o grande vilão, na verdade, é o pai do interesse romântico do nosso protagonista. E assim, gente, é um choque tão grande você ver na cara do Peter o quanto ele ficou chocado. E a gente também fica. Eu, pelo menos, fiquei extremamente chocada. E aí, uma coisa que me irrita um pouquinho nos filmes do Homem-Aranha em geral é justamente essa questão da coincidência, porque o Homem-Aranha sempre tá com a turma dele e ninguém estranha isso, sabe? As pessoas estranham, mas ainda assim as pessoas só ignoram essa informação, só ficam, ai, que legal, né? O Homem-Aranha tá sempre por aqui. Mas é nessas coincidências que a gente vê os dois mundos do Peter se misturando, né? O mundo dele cotidiano ali, da escola, dos amigos dele e das tarefas escolares, das viagens escolares,
com o heroísmo, com o fato de que ele tem sempre que estar pronto para enfrentar qualquer perigo que aparecer, qualquer ameaça que possa colocar em risco a vida de todo mundo. Nesse primeiro filme também tem toda a questão dele com o Homem de Ferro, né? Ele tentando burlar as regras do uniforme, descobrir o uniforme, ele conseguiu destravar um modo super poderoso lá, só que ele não sabe lidar com esse modo hardcore, digamos assim, do uniforme, então foi uma decisão muito burra. Mas você vê o Homem de Ferro marcando presença como realmente um padrinho do Homem-Aranha e dando aqueles puxões de orelha, explicando pra ele como as coisas funcionam no mundo do herói e fazendo o nosso Peter cair na real com relação a tudo do mundo herói. Para fechar a análise do primeiro filme, vamos colocar aqui a medalha de honra para os nossos queridinhos amiguinhos que são o Ned e a MJ. Cara, eu sei que a MJ não aparece tanto no primeiro filme, mas ela vai marcando a presença dela ali com os pequenos pontos, com aquele jeito meio estranho dela, ela vai ali se metendo e vai aparecendo um pouquinho em pontos estratégicos. E o Ned é sensacional porque ele decide que ele vai ser o nerd da cadeira e no final ele realmente vira o nerd da cadeira e eu achei isso um absurdo, velho. Achei isso um absurdo de bom mesmo. E o Ned e o Peter, eles se completam porque são dois pamonhões, na verdade. Eles têm prioridades diferentes da maioria das pessoas, né? Pra eles a prioridade é garota, escola e essas coisas. E com isso fechamos a nossa análise do primeiro filme, que pra mim é um filme bom, porém, no final, gente, a única coisa que me incomoda é que no final eu acho que é realmente muito pesado tudo que acontece com o Peter, mas ao mesmo tempo é de arrepiar, tipo, ele é realmente muito corajoso, então é um final que me deixa ali numa dualidade, porque ao mesmo tempo que eu quero muito ver, pra ver ele se superando e ele sendo herói, e ele sendo tudo que ele é, me dá muita agonia. Se você tá gostando desse vídeo, já taca o dedo no botão ali embaixo, deixa o seu gostei pra ajudar o nosso canal. E agora vamos pro segundo filme, que já é assim uma coisa um pouco mais delicada, porque eu fui assistir esse filme já com uma expectativa, porque eu tinha gostado do primeiro, eu já estava super apaixonadinha pelo Homem-Aranha do Tom, ele é muito bom, só que tem muitos pontos que incomodam e é disso que eu vou falar aqui antes da gente partir para nossa expectativa do terceiro filme. Bom, ao contrário do primeiro filme, ele se chama Longe de Casa. Longe de casa porque ele está indo numa viagem, eu não sei se é escolar ou turística, cultural, eu não sei o que é essa viagem maluca que a escola decidiu levar as crianças tudo para a Europa, né? Mas ele está na Europa. Isso já é extremamente bizarro, né? Porque que escola que leva os alunos para a Europa, gente? Com aquele bando de criança com 2 professores em outro continente. Sabe, eu acho bem bizarro, realmente. E a pior coisa, digamos assim, desse filme é a quantidade absurda de coincidências. O primeiro ele já tem muitas coincidências, mas esse filme especificamente tem bizarras coincidências. Claro que todas elas são explicadas depois, mas ainda assim, enquanto você está assistindo e você não sabe ainda o que está acontecendo, é um pouco agoniante porque parece que é muito falso. Enfim, apesar dessa viagem para a Europa ser muito surreal, ela está envolvida num contexto interessante que é o Peter finalmente tá querendo ali começar um romance com a MJ. A gente não sabe de onde que começou essa situação. Outra coisa de contexto que é muito interessante é que esse filme se passa depois do Ultimato, então depois daquela questão do que eles chamam de blip. Então, se eu não me engano, esse foi o primeiro filme a explicar realmente o que aconteceu. Primeiro? Não, acho que é o único, né? O único filme que explica o que aconteceu nessa questão do blip em relação à própria sociedade. Que é isso que é interessante no Peter também, ele mostra pra gente uma visão um pouco mais baixa ali da sociedade, não dos heróis que estão lá em cima, protegendo, viajando de um lado pro outro, em jatinho particular. Não, ele é o cara que pega ônibus, ele é o cara que tá ali na escola vendo o que é que as pessoas, os humanos, as pessoas normais, estão achando de tudo isso que tá acontecendo com relação aos Vingadores. E na verdade existem muitos objetivos no primeiro filme, mas nesse filme o principal objetivo realmente está focado na MJ. Ele não tá mais focado tanto em ser um herói, na verdade ele tá falando que ele tá de férias, então ele é uma atmosfera bem diferente do primeiro. E aí com relação às coincidências, a primeira grande coincidência já é a aparição desse vilão de água, desse monstro de água, bem onde eles estavam, que é uma coincidência. E além disso já comba com outro ponto que eu acho ruim, que é vilões sem sentido. Vilões sem sentido por quê? Monstros elementais é uma coisa tão aleatória, ao mesmo tempo tão assim, parece que foi pensada por uma pessoa que não tem muita criatividade. História de elemento é bom quando o elemento é bem aproveitado, tá entendendo? Tipo Frozen 2, que tipo assim, ai, são os guardiões dos elementos, mas agora o monstro de elementar, tipo, não tem aprofundamento nenhum.
Enfim, daí isso já me deixou irritada, porque como que o cara que usa teia vai lidar com monstros elementares? Então eu já fico assim, E além disso, ele vai lá, é chamado pelo Nick Fury, pela Rio e pelo Mistério, e não tem outros Vingadores. Você fica assim, tipo assim... A gente acabou de sair do Ultimato, onde tinha literalmente todo mundo, um exército infinito que não cabia nem todo mundo na tela, que parecia um monte de formiga, e do nada não tem ninguém, não tem absolutamente ninguém para dar um reforço. Só tem um cara alienígena que vem não sei de onde. E isso é uma coincidência muito irritante, porque é difícil de acreditar. Claro que depois a gente tem a explicação, tanto pro vilão ridículo, quanto pro sumiço dos Vingadores. Tudo faz parte do plano do vilão. Aí sim, faz sentido. Mas mesmo assim é tipo... E ao mesmo tempo, em meio a isso, como se tudo já não estivesse suficientemente arquitetado pelo vilão para que tudo dê realmente certo, para que haja esse monte de coincidência, para que tudo ferre o Peter de todas as maneiras, ele ainda toma atitudes burras como entregar a Edith pro Mistério. Mano, entregar a Edith com a desculpa de não, eu não posso ser o próximo Homem de Ferro. Na verdade, o meu papel é escolher quem vai ser o próximo Homem de Ferro. Tipo, quê? Sabe, foi uma atitude muito boa. Claro que ele tava assim, pensando no dele, pensando que ele tava no momento que ele realmente achava que não tinha mais solução e que ele realmente era um merda e que ele não tinha talento nenhum pra ser um herói dos Vingadores e tal. Então era um momento de conflito interno. Mas ainda assim, entregar a Edith sem mais nem menos pra um cara aleatório foi um pouco de burrice. É claro que o que salva esse filme de todas as maneiras possíveis é, mais uma vez, o plot twist. Esse plot twist é ainda maior do que o primeiro porque a gente descobre tudo, né? A gente descobre primeiro que O tal do Mistério não era bonzinho coisa nenhuma, na verdade ele é um vilão, ele não tá trabalhando sozinho, ele tem toda uma equipe, ele tinha uma relação com o Tony Stark, ele tem todo um plano do mal, e ele trabalhou pra tirar os Vingadores de perto, pra que só o Peter pudesse agir, e ele ainda tá controlando toda a viagem da escola para que eles estejam onde for necessário para que o plano dê certo. Então, assim, é muito bizarro, porque tudo foi tão bem arquitetado, mas ao mesmo tempo é tão ridículo. É tão ridículo como que ele fez tudo ser tão ruim. Assim, fez parecer ruim, sabe? Ele fez parecer um monte de monstro ridículo com um herói ridículo chamado Mistério, ao mesmo tempo que é muito bom, o plano é muito ruim, entendeu? Muito bem arquitetado, mas em frente às pessoas, em frente a nós, né? Ficou ridículo. E a questão do plot twist lembra aquilo que eu falei? Como que um cara que usa teia vai enfrentar monstros elementares? Como que ele vai contra a água? Como que ele vai contra o fogo? No máximo ele vai contra a terra, mas como que ele vai contra o ar? Não tem como, entendeu? Mas agora, ele ir contra um exército de drones já é muito mais tranquilo. Tanto que ele elaborou um super plano lá, ele fez uma teia de choque, ele foi lá, amarrou todos os drones, deu choque, acabou com todo mundo. Muito simples, muito fácil. Ou seja, drones é uma ameaça muito ok para o Homem-Aranha. Monstros elementares, não é. Monstros elementares que na verdade são drones, aí sim. O Mistério é um cara que me dá muita raiva realmente, porque além dele ser muito inteligente, então ele faz um plano absurdo envolvendo um monte de coisa que muda o mundo todo e um negócio muito maluco, a motivação dele é simplesmente vingança. Sem paciência pra draminha, sabe? Porque o Abutre, pelo menos, ele tava ali, não, eu tenho família, eu tenho que dar o melhor pra minha família. Ele ainda tinha uma coisa assim, ele tinha um coração ruim? Tinha, mas ele tinha uma motivação melhor do que esse cara aí que simplesmente tá ali por vingança, juntamente com aquele bando de pé rapado lá. E no final, gente, tem a nossa cena pós-crédito, né? Que pra mim foi o que mais me deu raiva, eu acho, desse cara. Porque além dele fazer toda aquela situação ridícula e ele perder, ele não aceita perder. Antes do cara morrer, ele ainda foi lá e fez um plano B, botou a culpa toda no Homem-Aranha e ainda revelou a verdadeira identidade. Sobre revelar a verdadeira identidade, tem uma coisa que é muito importante. O Homem de Ferro era um cara que tinha sua identidade revelada. E o Peter, eu acho que ele vai acabar sendo isso também, agora que todo mundo sabe que ele é o Homem-Aranha. Ou então ele vai desmentir isso de alguma forma, mas eu acho que não. Eu acho que ele realmente vai ter uma identidade revelada. Mas esperamos, né, que ele consiga pelo menos reverter essa situação e provar a inocência dele. E agora, finalmente, vamos falar do nosso Homem-Aranha 3, como estão as expectativas, o que a gente já sabe, o que a gente espera. Vamos lá. Primeiramente, esse filme ainda não tem um título definido, por enquanto ele se chama Homem-Aranha 3, mas a gente espera um subtítulozinho ali, igual foi os primeiros e tal. O que a gente sabe é que esse filme vai envolver o multiverso,
de uma forma extraordinária, porque a gente vai contar com os 2 Homens-Aranhas originais, no caso, o do Tobey Maguire e o do Andrew Garfield. E os 2 já estão confirmados, já estão filmando, o negócio já tá todo acontecendo. Então, no começo eu fiquei assim, não, gente, é mentira, é especulação, é fan-made, pôster fan-made, trailer fan-made, os caramba 4. Mas não. Agora a situação já tá, assim, extremamente confirmada, atores confirmados, fotinha de não sei quem filmando não sei aonde, então já tá realmente bem estruturado isso. A gente também tem confirmado, se eu não me engano, a Mary Jane, aquela ruivinha do Tobey Maguire, e temos alguns vilões confirmados. O vilão que vai vir do Tobey, se eu não me engano, é o Octopus, e o vilão que vai vir do Andrew é o... não sei o nome dele. É Electron, alguma coisa a ver com eletricidade. E, gente... imagina esse povo todo junto com o Tom, junto com a MJ, junto com o Ned. E, nossa, só vai ser muito incrível. E como que isso vai acontecer? Como que esse povo todo vai brotar dessas realidades alternativas? Será que eles vão ser realmente os Homens-Aranhas que eles eram nos filmes deles? Ou eles vão ser uma versão louca? Quem já viu o Homem-Aranha no Aranhaverso, aquele filme de animação, já consegue ter um pouquinho mais de noção de como vai ser. Eu acho que vai ser uma coisa bem louca, sim, só que em live action, de uma forma super legal, super incrível, que eu não consigo nem imaginar. Eu só consigo imaginar que vai ser muito legal. Então, senhorita Marvel, as expectativas já estão altíssimas. Por favor, não nos decepcione. E, claro, a gente já tem aí uma expectativa dos heróis, dos vilões, e o que a gente também provavelmente vai ter é um grande plot twist, porque foi a coisa mais padrão que eu notei no primeiro e no segundo filmes do Homem-Aranha. Já que tivemos 2 plot twists gigantescos, não esperamos menos nesse filme do Homem-Aranha 3. E seguimos na expectativa. Então, se você gostou, se você quer saber mais notícias, mais coisas e ver mais análises de filmes como esse, é só se inscrever aqui no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.